Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma da nossa aula, abordando um tema hoje muito sério, muito sério. E eu gostaria que você perguntasse. Seria muito importante você tirar suas dúvidas hoje. Muito importante. É fundamental que isso aconteça. Tá? E creio que todos vocês têm que ter muita dúvida. Elis, seja bem-vinda. Creio que vocês devem ter muita dúvida. Então, pergunte, ok? Tire a sua dúvida. Isso é muito importante. Tire a sua dúvida. Tá bom? Esse tema é um tema que ele traz tanto uma confusão, uma linha de pensamentos diferente, dentro da sociedade secular, como dentro da teologia. Mas nós vamos estudar aqui é o cérebro. Como que o cérebro entende? Como que as nossas emoções, ela entende a questão de casamento, sentido contrato, que é aquilo que é feito no civil, e como o nosso cérebro, ele entende aliança. Como que ele entende isso? Eu quero aqui retificar que eu estou aqui como neuroterapeuta. Cristão, tenho uma base como meu alicerce, a minha fé, mas estou aqui como neuroterapeuta, alguém que estuda o comportamento, o cérebro. Eu até costumo falar assim para os meus pacientes: eu não escuto o que você fala, no sentido que não é isso que o meu cérebro faz leitura, mas das entrelinhas. Eu observo o comportamento, face do rosto, forma de mexer com o corpo, toda uma leitura corporal. Eu entendo o inconsciente falando comigo no meio da conversa. Eu consigo observar o inconsciente falando comigo, o consciente falando comigo. Então, eu tenho uma visão diferente, mas baseada dentro da teologia. Sempre. Sempre ela é o meu foco, ela é minha base. E o tema central de hoje é como o contrato gera medo, insegurança. E a aliança gera segurança no cérebro, no casamento. Vocês já conseguem perceber o que eu estou falando? Como eu olho diferente? O que eu vou abordar para vocês hoje é estudo científico. Tá? Não é algo que eu imaginei da minha cabeça, decidi, vou fazer um estudo sobre isso aqui, vou escrever uma apostila sobre isso aqui. Não, é o que eu estudei. Se for para mim, for para a apostila, você vai ver nome de cientistas, pesquisas que abordam esse assunto, que mostram como o cérebro entende isso, para que a gente possa compreender esta realidade, para que a gente possa ter uma visão completa de como é. Mas, para isso, nós vamos entender o que é o casamento civil. Ele é um contrato, é um fato. Ele é um contrato de ambas as partes. Ele foi instituído em 1990. Para quê? Para proteger os vulneráveis. Quem eram os vulneráveis nessa época? Mulheres e criança. Porque a lei, ela não dava direitos quando o homem se separava ou ele tinha filhos sem casar, morou junto, 20, 30 anos. A lei não dava direito para essa mãe, para esses filhos. Eu conheço o caso de uma família e a mulher morou junto com o homem quase 15 anos, ele morre de infarto, e quando foi dividir a herança, tanto filhos quanto a mulher não tinham direito a nada. Só a primeira esposa. Só ela tinha direito. E ela acabou dividindo com a família, né, a herança. Foi dividindo com os filhos.
E a lei veio para isso. Ela veio para trazer segurança, sobrenome e estabilidade. Porque o homem ele foi cada vez mais se distanciando do compromisso. Falando homem, tá? Sexo. Ele foi distanciando do compromisso de segurança, de permanecer, de dar um nome para a mulher, nome para os filhos. Ele foi distanciando disso. Então, a lei veio para isso. Então, o contrato, que é um contrato, tá bom? É um contrato de ambas as partes. Você pode ler certidão de casamento, você vai ver que é um contrato ali. O contrato nasceu para proteger juridicamente. Mas o problema é que é o seguinte, que foi distorcendo isso. Ele foi distorcendo, ele foi perdendo o seu objetivo e ele tornou-se uma dinâmica emocional. E é essa dinâmica emocional que eu quero falar dela. É dessa dinâmica. Tá? Eu não vou abordar aqui a questão do divórcio. Por que o divórcio acontece? Na maioria das vezes, não é 100%. Na maioria das vezes, isso eu abordo na apostila, eu falo sobre isso, sobre a questão do divórcio. Tá? Como o cérebro, como pode ser uma questão até emocional, muito mais emocional do que qualquer outra coisa. É que nós temos o hábito de rotular as coisas. Nós aprendemos, dentro de uma cultura brasileira, a não lidar com emoções. Como a gente não aprendeu a lidar com emoções, o que a gente faz? Nós criamos rótulos. Tá? Nós temos outra forma de dizer para esconder a emoção. Então, ficou bem isso compreendido, essa realidade sobre a questão do divórcio. Tá? Agora nós vamos aprofundar mais. A diferença dinâmica. Olha aí a diferença do divórcio para a aliança. Vamos mostrar isso aqui. O contrato, perdão, contrato da aliança. Contrato da aliança. O contrato, eu dou algo para receber algo. Eu faço para o outro fazer de volta. Entende? É assim. Então, eu tenho uma obrigação com a minha esposa, e por eu agir desta forma, ela tem a obrigação de agir comigo. É contrato. O contrato, ele tem, olha aí, olha uma empresa, ela te contrata, porque ela te contrata. Aí você presta um serviço, em troca você recebe um pagamento. Isso é contrato. E o problema é que, dentro do casamento, isso vai ativar um mecanismo de defesa, o sistema límbico. Tá? Por quê? Porque no contrato não tem cooperação. O contrato, ele tem base no amor condicional, o condicionado. Eu faço para receber. Se não fiz, não recebo. Isso é o casamento de contrato. Casamento de aliança, ele é de pertencimento. Um pertence ao outro e traz uma realidade de cooperação. Entrega sem obrigação de fazer algo. E isso traz o quê? Segurança emocional, coesão, equilíbrio emocional. E é dessa forma que o nosso cérebro ele entende. Dessa forma que ele compreende. Porque dentro do contrato, eu crio expectativa. Estou sendo expectativa, estou agradando, estou fazendo certo, estou agindo correto. A outra parte, de repente, ela fica pensando assim, não fez isso, então não merece. Ah, não fez aquilo, então não vou fazer também.
Ah, ó, não fez a comida que eu queria, de que eu queria, não vou trocar a lâmpada, queimou, não. Contrato. É contrato. Então é troca, tem uma troca. Braganha. Braganha. Essa compreensão, ela é fundamental e ela é importante. Porque o contrato, olha só como que o cérebro, olha como que o cérebro age em modo de contrato, tá? Condições ativas. Condições. Se não fizer isso, eu retiro aquilo. Se não fizer isso, eu não faço aquilo. O contrato sempre está relacionado com merecimento. Ele vai ativar a amígdala. Então, o amígdala, sistema límbico, né? Sistema animal, sistema de defesa, sistema primitivo, cada um tem um nome. E vai deixar a pessoa sempre em estado de defesa e vigilância. É constante. É um estresse constante. O contrato, a Queda, seja bem-vinda. O contrato, ele tem um problema muito sério. E a maioria dos casamentos hoje, principalmente as mulheres, tá, estão sofrendo um estresse constante do peso que tem que fazer, tem que agradar para receber retorno. Para que haja pagamento. O que faz isso? Isso gera um sistema de comparação, gera cobrança e controle, gera cobrança, às vezes, da pessoa própria. Ela sempre está exigindo mais dela, sempre está exigindo dar algo mais, sempre está precisando fazer algo a mais. Muitas nem é pelo outro, é por ela, porque o cérebro dela entendeu que ela está num casamento de contrato. Faça uma pesquisa mais tarde, faz. A questão de estresse crônico dentro do casamento hoje, como é uma coisa enorme, uma coisa assustadora. Por quê? Porque o casamento do contrato, o cérebro entende, ele compreende que ele está sempre em risco de ser desaprovado. Sempre está em risco de algo mal acontecer. Aí vai aumentar o quê? Irritabilidade, discussões. Porque é contrato. Como você não fez o que eu queria, eu tenho o direito de te dar o pagamento com a minha ira, com o meu grito, com a minha raiva. Isso é o quê? É o sistema límbico, em alerta o tempo todo ligado. Por quê? Porque é contrato. Não é no serviço, no trabalho que eu tenho que ir preocupado se eu vou sair bem, se eu não vou ser mandado embora. Então, a pessoa fica o tempo todo ali. Será que ele vai me deixar? Ai, será que ele vai continuar comigo? Aí eu fiz isso, será que ele vai pedir divórcio? Tem que o tempo todo pensando nisso. É o tempo todo criando expectativa de ter que agradar, ter que fazer algo certo. E o contrato, ele faz uma coisa muito interessante, ele anula a pessoa. Ele anula. O cérebro começa a ter problema com identidade. Porque o córtex pré-frontal, ele fica o tempo todo desativado. Quando a amígdala, ela está acionada, ela anula, cancela, sequestra córtex pré-frontal, que nós vamos chamar de CPF, mas vamos usar muito esse termo aqui na aula de hoje. Então, ela sequestra ele desliga, e fica só ela ligada, o medo, a insegurança, a incerteza, será que é, será que não é, será que vai, será que não vai? E hoje eu não cumpri a expectativa, será que ele vai embora? Será que ele vai me deixar?
Contrato. Outra parte, contrato desse jeito não vai dar certo, não. Contrato. É assim, contrato, você manda outro embora. É desse jeito. É desse jeito. Eu estava na padaria, na fila, esperando chegar aí para o pão. Aí tinha duas pessoas na minha frente conversando, dois homens. Um jovem e o outro mais velho. Aí uma jovem mais velha falou assim, nossa, minha esposa fala demais, rapaz. Ou mulher para falar. Aí o mais velho virou, rapaz, tem que mandar embora. Manda embora. Olha aí o contrato. A visão, mentalidade de contrato, de casamento. Casamento que se manda embora é empregado. É empregado que manda embora. É assim que funciona. Entendeu? Já que você não faz o que eu quero, eu vou voltar para casa da minha mãe, que minha mãe lá ela é minha empregada, faz o que eu quero, contrato. O problema é que a contraparte vai passar o tempo todo com medo, o tempo todo insegura, o tempo todo ela não vai ter nenhum pingo de paz, de tranquilidade. O sistema límbico dela vai ficar ativado o tempo todo, porque o tempo todo tem que cumprir expectativa. Contrato. O tempo todo. O tempo todo está ali. O contrato, por sua vez, também tem aquele outro lado, né? Onde a pessoa está no contrato, é o contrato, casados para sempre, porque tem aquele lado que pensa assim também. Eu posso fazer o que eu quero, do jeito que eu quero, posso colocar a minha família e inverter as posições, né? Eu pego a minha família, coloco ele no lugar da minha grande família e pego a minha grande família e coloco no lugar da minha família, que é a minha base. Toda a minha atenção, todo o meu apego, todo o meu carinho e amor tem que ser dado para a minha família. E agora eu estou criando ela, estou criando um outro universo familiar, aí eu inverto. Eu pego essa família aqui, ponho lá e pego a outra, ponho aqui. É contrato mesmo, não tem problema nenhum. Eu posso dar atenção, posso dar o amor, o carinho para eles ali, entendeu? Deixa eu só aqui, ó. Tem que aceitar, tem que aceitar. É contrato, tem que estar junto. Olha, eu vou dizer para vocês, vocês não têm ideia o que eu já vivi. Quais são as pessoas que já sentaram na minha frente para conversar comigo? Vocês nem imaginam na situação de contrato. Você vê o contrato nitidamente. É claro, muito claro. Você vê o contrato ali, escancarado. A mulher tem que estar junto com o marido. Onde o marido vai, tem que apoiar, tem que estar junto. Contrato. Contrato obriga. Você é obrigado a fazer. Você é contrato. Não tem por favor, não tem obrigado. É contrato, você é obrigado. As marcas do contrato vai deixar a pessoa sempre com medo de ser substituída por outra. Sempre. Hipervigilância, vai estar sempre vigiando. Será que estou errando? Será que estou fazendo certo? O que será que ele vai fazer? Será que ela vai fazer? Nossa, aconteceu isso, e agora? Como é que ele vai agir? Como é que ela vai agir? Como é que vai? Entendeu? Aí não tem uma entrega autêntica. Não tem. Porque sempre vai estar com medo, sempre vai estar insegura, sempre. Comunicação reativa. Como a amígdala está ligada 24 horas, toda comunicação é reativa, não tem diálogo, não tem conversa. Não tem conversa.
É desse jeito, é contrato. Uma das frases que eu mais ouvi, e de mulher, tá? Mais de mulher. Eu posso falar para você que é 85, 82% é mulheres. De 100 mulheres, 82 já me falaram isso, e 18 homens falaram isso para mim. Eu faço isso para você, você faz para mim. Contrato. Se você me ama, faça isso. Contrato. Ah, se você mudar, eu mudo. Se você mudar, eu mudo. Então muda primeiro. Contrato. Ah, te pago na mesma moeda. Você fez isso, eu posso fazer isso. Contrato. Sistema de contrato, gente. E o problema é que no contrato, como sempre tem essas coisas, o que acontece? O cérebro sempre vai ficar no modo sobrevivência. Sempre ele vai ficar. Então, basta uma faísca, o pavio acende. Faça uma faísca, vai acender. Tranquilamente. Vai acontecer aqueles explosões, aqueles diálogos que não têm nenhuma comunicação, silêncio, fuga. É assim. Já vi mulheres, sério, já vi mulheres que ficam quietas, travam, não sabem o que fazer. Aí você fala assim, mas como é que ele pode bater em você? Você não faz nada, você não reage. Sistema de sobrevivência. Congela. Congela. Sistema de sobrevivência. O homem grita, o homem humilha, e a mulher não faz nada. Não é porque ela quer apanhar e ser vergonha, não. É porque o sistema de sobrevivência dela está ativado. E o sistema de sobrevivência é três coisas que ele vai fazer. Ou você congela, ou você reage, ou você foge. Aí, de repente, ela cresce na mentalidade, né? Que é a mentalidade correta dentro de um casamento saudável. Não só a favor do divórcio. Tanto que eu sou neuroterapeuta, né, de família. Minha principal base terapêutica é terapia sistemática familiar. É a minha principal base. Tá? É a minha principal base, sou contra. Mas tem mulher que ela está lá apanhando, 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 mas não consegue reagir, fazer nada. Nem separar ela consegue. Mas porque o cérebro dela está no modo de sobrevivência. Ela congela, não tem reação. Ela congela. Outras vão gritar, mesmo parte para violência, mas parte para violência verbal, ou uma forma de violência emocional, homem tanto mulher. Outros fuga, corre para o quarto, corre para o quarto dos filhos, corre para cada mãe. Sistema de sobrevivência. Está ligado. Por quê? Porque vive no contrato. Tá? Não vive numa aliança. Agora chegou no ponto que eu quero. Vou rapidinho no outro lá, para nós falarmos do quê? O cérebro no modo aliança. Então, se você quer saber, olha, eu queria saber mais sobre isso. É só você ver o contrário, o oposto do cérebro no modo aliança é o modo do contrato. Ok? Neurociência da conexão. Na modo aliança, ativa a segurança emocional, o pertencimento. Eu pertenço, somos um. Olha como a ciência, ela vem e sela o que a teologia ensina. Somos um, pertencemos um ao outro. A cooperação torna-se espontânea. O sistema de cuidado produz oxitocina, aproximação, abraço, segurar na mão, porque a segurança.
a estabilidade, redução do cortisol, que é o que, quando a amígdala está acionada, é o que mais o hormônio que se produz é o cortisol. Aí, quando a oxitocina ela é produzida, o que ela faz? Ela estabiliza, organiza, mas isso é na aliança. Contrato, eu. O contrato, ele sempre vai ter a palavra eu. Ela sempre é a prioridade. Sempre. Tá? Sempre. Na aliança, é a palavra nós. Não é mais eu. Ah, eu vou comprar isso. Nós concordamos em comprar isso. Aliança. Eu vou comprar contrato. Se você não quiser, você não vai comprar comigo. Aí eu que mando, eu que tenho dinheiro, o dinheiro é meu. Dinheiro é meu. Contrato. O contrato, ele separa as partes. A aliança não separa. A aliança torna-se um. Cooperação, pertencimento, cuidado, zelo um com o outro. Essa compreensão é fundamental, ela é importante. Entendemos a diferença e o cérebro, ele entende, ele compreende. Ele não entende, é lógico, como aliança e como contrato, não. Daí ele entende as mensagens emocionais passadas. É isso que ele entende. Na apostila você vai encontrar um casal. Um casal que eles têm o marido, ele tem uma visão de contrato. Ele vem de uma família, um sistema familiar de contrato. A esposa vem de um sistema familiar de aliança. Vocês vão ver que aliança e contrato, eu estou falando de um sistema familiar. Bom, é de um sistema de cultura familiar. Tá? Entendam bem isso. E ali eu começo a descrever reações de cada um. As reações de cada um. Cada visão que tem. Ela tem visão de pertencimento. Que é se sentir uma pessoa que pertence, que é um com o marido. O marido, por sua vez, ele precisa que ela faça algo, entendeu? Para que ele retribua. Contrato. Vocês estão entendendo bem até aqui? Estão compreendendo bem até aqui? Dá um sinalzinho para mim se estão compreendendo bem. Estão entendendo bem o que eu estou passando? Joia, Leila. Bacana. Eliseu. Não, Eliseu. Eliseu, pode perguntar, viu, Eliseu? Se você quiser fazer alguma pergunta, escreve aí que você está tendo dúvida. Tá bom? Escreve que você está tendo dúvida aí, pode perguntar. Tá joia? Não tem problema. Nós estamos aqui realmente para tirar dúvida, para conversar. E aqui é uma coisa interessante, tá? Aqui não tem pergunta certa ou errada. Aqui não tem isso. Nós não estamos aqui para ajudar, estamos para ajudar. Bom? Então, vamos lá. Força da aliança. Exemplos que mostram o funcionamento. Aliança é o quê? Estamos do mesmo lado. Seu problema é meu problema. Amém. Amém, Eliseu. Amém. Obrigado pela explicação. Muito obrigado. É, o... A questão aqui é que na aliança nós estamos do mesmo lado. O seu problema é meu problema. Nós vamos cuidar junto da dor. Isso é aliança. Olha aqui, ó. Um outro exemplo para você, interessante para você aí, ó. Olha só. Um casal agora eles estão no momento de atrito, porque eles estão em concordância. Numa aliança, um dos dois vai querer ganhar.
sendo que ninguém ganha, né? Os dois lados perdem. Então, os dois vão querer ganhar. Um dos dois vai querer ganhar a disputa. Na aliança, o marido tem um problema, o meu personagem lá, e a esposa tem um problema. Eles têm uma visão divergente de um assunto. É onde vai trazer aqui um conflito. Só que como eles estão casados numa aliança, eles têm uma visão de aliança, eles vão buscar agora uma solução para isso. Então, ele não é rival dela e ela não é rival dele. Os dois juntos agora vão fazer o quê? Vão se unir para resolver a situação. Porque eles entenderam que não existe vencedor aqui. Se um perder, os dois perdem. Mas se acharem uma solução de bem comum para ambas as partes, os dois ganham. Vocês conseguiram entender aqui o contrato da aliança dentro de uma discussão? Como se manifesta? Na aliança, o cérebro não luta. O cérebro, ele não guerreia, ele não batalha. Ele busca solução para que ambos os lados vençam. Porque se um perder, perde os dois. No contrato, acha que tem um vencedor. Não tem. Não tem um vencedor. Não existe, gente. Não existe. Se você parar para pensar, a gente nunca vence uma guerra dentro de casa. Só se perde. Ainda mais se tiver filhos envolvidos, né? Aí a perca ela é muito maior. Ela é muito mais grave. Ter essa compreensão ela é muito importante. Entender que nós precisamos gerar um casamento baseado na aliança, não no contrato. Mas o problema é que hoje nós vivemos uma crise social, uma crise cultural muito grande. Há fatores atuais que eles trazem problemas seríssimos. Primeiro, a pressão social por performance. O que é isso? Dentro do contrato, o que é pressão social de performance? A minha família tem que se enquadrar no padrão da sociedade. Padrão da sociedade. Eu tenho que parecer. Entendeu? Eu vou te dar uma chavinha assim que você vai entender sobre a questão de performance bem legal. Comparação. Eu viro para o meu filho e falo para o meu filho assim, olha, você tem que ser igual o Joaquim, porque ele faz assim, assim. Performance social. Eu estou pegando outra pessoa para fazer comparação. Casamento de contrato. Tive uma namorada e fala, minha namorada fazia esse dia que você faz, não. Pressão social. Eu estou usando outros para fazer pressão. Para que o outro mude e faça o que eu quero. Para me agradar. Porque eu pago salário, né? Sou eu que pago. Não é verdade? Salário sou eu que pago, né? Eu compro comida dentro de casa. Sou eu que compro as coisas. Não, eu comprei esse jogo de garfo. Eu que comprei. Contrato. Aliança. Nós compramos. Porque para mim ganhar, alguém teve que cuidar da minha família. Alguém teve que cuidar da minha casa para que eu pudesse trabalhar e ganhar. Então, foi uma parceria. Aliança. Olha a diferença. Você está começando a entender melhor, não está mesmo? Está começando a ficar mais claro para você aí, né? Aliança. Entendeu? Então, nós só fizemos juntos, somos nós. Não é eu, é nós. Aí o cérebro, o meu córtex pré-frontal fica ativado.
Ele vai me deixar mais comunicativo, mais racional nas ações. Oxitocina vai inundar tudo, porque não tem medo, não tem insegurança, não tem pressão social. Eu posso ser quem eu sou. Minha esposa não vai me comparar com ninguém. Por quê? Porque nós temos uma aliança. Nós temos uma aliança. Segundo ponto, falta de modelos saudáveis. E é verdade, falta de modelos saudáveis. De modelos exemplo. Pessoa que você pode olhar e dizer assim, não, olha, eu vou ser igual a esse aí, porque, ó, é um modelo de homem, é um modelo de mulher. É verdade, falta de modelo hoje. Nós não temos modelo. Hoje tudo é contrato, 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 contrato. Largou, não vê o que quer, vai lá, manda embora. Ah, não é do meu jeito, eu separo, deixo lá e vou embora. E outra coisa, tá? Vou embora sem indenização ainda. Vou dar indenização, não. Eu paro na cadeia, mas não dou indenização. Estão entendendo? Contrato. A pessoa que está dentro do contrato vive em conflito de autonomia e identidade. Porque dentro do contrato tem que fazer como o patrão manda. É o patrão que quer. O patrão diz que é assim, tem que ser assim. Aí eu me anulo para fazer a vontade dele. Né? Nem dentro de uma empresa é desse jeito. Porque na empresa eu posso continuar sendo Charles, só vou ter que pegar a minha mão de obra e adequar como o meu patrão quer. Mas eu continuo sendo Charles. Mas no contrato dentro da família, não. Você não tem autonomia. É do meu jeito. É assim que eu quero. Aí você entende por que que o sistema límbico, amigdala, fica ligado o tempo todo e vai chegar do serviço. O que vai falar para mim agora? Quebrei o copo. Nossa, o que vai acontecer? Fica ligado o tempo todo. Por quê? Porque não tem autonomia. Identidade, então nem se fala, né? Perde a identidade, não sabe quem que é. A maioria das mulheres hoje, eu vou dizer para vocês, sério mesmo, a maioria das mulheres e alguns homens dentro do casamento já não sabe quem são mais. Não sabe. Ela não sabe mais se é João ou se é a esposa Maria. Não sabe quem é mais. Vive num conflito de identidade. Porque no sistema de contrato, eu tenho que agradar o outro, então eu tenho que ser igual ao outro. Eu tenho que amar igual ao outro. Né? Quem adquiriu a apostila Espelhamento sabe o que eu estou falando. Aí tem que ser contrato. Não tem autonomia, não tem identidade. Vida acelerada o tempo todo. Vive ansiosa, vive ansioso, porque o tempo todo tem que agradar, o tempo todo tem que ser perfeito, o tempo todo tem que cumprir um padrão, senão é mandado embora, senão não recebe. Não recebe. E sabe o que é o mais triste, gente? É que tem um monte de gente aí dentro de casamento, vivo acelerado, só para receber um afeto, um carinho, só para ser reconhecido. Só para ser reconhecido. Nossa, olha, eu queria que o tempo desse para a gente conversar durante bastante tempo. Estou feliz por quem está aqui comigo. Bastante tempo de conversar sobre esse assunto. Entendeu? É, é triste, mas é realidade. Sabe, não tem vida, não vive. Vive ansioso o tempo todo com medo. Ansiedade é medo, gente, viu? Medo. Medo.
Vive o tempo todo com medo, vendo o tempo todo inseguro, o tempo todo, sabe? Não para, não para. Gente, isso não é vida. Olha, eu vou falar para vocês uma coisa. Vou falar uma coisa para vocês. Tem solução, tá? Tem solução. Se não tivesse, eu não seria neuroterapeuta, meu nicho seria a família. Eu não escolheria isso, porque tem solução. Tem o caminho, sim. Tem o caminho para mudar. Eu vou dizer para vocês, basta um querer. Eu falo para vocês, eu tenho experiência, gente. Basta um querer. Basta um dizer, eu não vou pular do barco. Eu vou continuar remando. Eu vou lá. Então, vamos lá. Movendo para a aliança. Como eu vou sair do casamento de contrato para casamento de aliança? Primeiro, reconhecendo o padrão contratual. Onde está havendo negociação? Uma das partes tem que parar de fazer isso. Porque eu vou te fazer uma pergunta. O que vocês acham que marca mais? O medo ou o amor? O que marca mais? Qual é o sentimento que vai trazer mais pressão? Que vai mais marcar uma ação, marcar algo dentro da pessoa? O amor, irmã. O amor. Olhando medo, eu vou explicar porque. Não, mas nossa, foi joia, bacana. Foi bom a irmã ter abordado esse assunto, abordado medo, sim. Foi muito bom, excelente, irmã. Parabéns, ó. Parabéns pela sua colocação, pela sua coragem. Ó, por que o medo marca? Porque o medo é repetitivo. Ele é repetitivo. Ele é repetitivo. Tá? Sim, minha irmã, sim. Mas porque ele é repetitivo. Ele é repetitivo. E ele aciona a amigdala, é de lá que ele vem. Aí se o cérebro passa com medo o tempo todo, o que acontece? Você vai estar sempre com medo. Você vai estar sempre nessa reação. Muito boa pergunta, irmã. Como livrar do medo? Tem jeito, sim. Tem como, sim. Tá bom? Tem como. Então, vamos lá. No finalzinho, Manqueira, faz a pergunta de novo. Faz a pergunta de novo aí no final. Tá bom? Aí eu vou falar mais um pouquinho sobre isso aí, tá? Estou gostando de ver hoje, hein? Bastante gente comentando, conversando. Legal mesmo, estou feliz, muito feliz, tá? Vamos lá. Construção de uma base segura. Fazer acordo, ser realista, falar. Falar. Muitas vezes a outra parte, ela vem, ó, já vou dar uma dica para vocês aqui, ó. Você quer uma coisa que desarma o medo? Conversar. É sério. Comunicar. Desarma. Desarma o medo. Comunicação ativa. Vamos lá. O marido chega e ele está estressado, cansado, nervoso, também está com medo, porque para ele, se ele vive um casamento contratual, ele também tem medo de ele não preencher os requisitos do contrato. Ele também tem. Ele pode não mostrar, mas ele tem. Então ele também vai chegar ansioso, vai chegar armado. E a esposa começa a tratar ele de uma outra forma. Olha, eu te entendo, eu sei que você está assim. Mas como eu posso te ajudar? É a mudança. É a outra fase da moeda. É a outra da outra face. Não é fácil, não. Mas tem que haver um começo. Alguém tem que começar. E isso não é se rebaixar, se humilhar, não. Isso é ser grande. Por isso que na teologia, a palavra de Deus, ela fala o quê? Os humilhados serão exaltados. Porque aquilo que a sociedade chama de humilhação, entendeu? É uma pessoa se tornando-se grande. Grande ao ponto de reconhecer o seu erro, reconhecer que precisa de mudança. Eu gosto, gente, sabe aquelas pessoas que eu mais gosto que me procurem? São pessoas acima de 50 anos. Eu gosto muito que me procuram. Gosto. Como eu gosto de pessoas acima de 50 anos me procurem. Porque mostra uma humildade enorme.
Porque imaginou mais de 50 anos de história de vida e ter a humildade que precisa mudar. Fantástico. Isso é humildade. Isso é brilho. Então faça acordo. Conversa. Né? Eu já falei, dá um tempinho para ele, porque ele chega do serviço e precisa de um tempinho. Não queria chegar falando, não, que isso é um problema. O homem é assim. A natureza do homem. O cérebro do homem. Mas vai lá. Olha, começa. Tá cansada. Meu dia foi estressante, ele tá chegando e eu tô. Ó, respiração. Respira. Conta até 4. Solta, soprando com a boca até 6. Faz isso 4, 5 vezes. Aí, de vez que quando ele ou ela chega, de vez de cobrar, porque é contrato, agora você não vai cobrar mais. Agora você vai perguntar, mas se você perguntar com as emoções, e se perguntar só com a boca, as emoções não estão dizendo isso, ele ou ela vai saber. Vai saber. Tá? Vai saber. Que não é verdade emocional que está sendo saído da boca. Como é que foi seu dia hoje? Foi bem? Nossa, aconteceu isso. Olha como você resolveu. Parabéns pelo que como você resolveu. Validação. Parabéns. São coisas simples. Uma escuta ativa. Escutar sem pré-julgar. Porque o nosso cérebro ele é assim. Eu escuto, mas nosso cérebro ele já quer achar a solução. E o problema é que ele não quer só achar a solução. Ele quer dar uma solução segundo que eu pense eu faria. O problema é que não é eu que tenho que pensar o que fazer. Eu tenho um outro universo ali de família, uma outra cultura, um outro universo diferente de mim, que vai agir diferente. Eu tenho que validar a forma dele de agir. Posso falar, olha, eu faria dessa forma. Eu acredito que dessa forma eu resolveria. O que você acha? Sem impor, escutativa. Sem dizer assim, assim. Escutativa. Entendeu? Sabe? Colocar a mão no ombro, segurar a mão. Vocês não têm ideia como que isso faz diferença. Como que isso faz diferença. Nosso corpo é uma máquina, nosso cérebro é uma máquina. E pequenas atitudes que nós abandonamos ela, deixamos de ter por questão de uma cultura que está se distanciando para o casamento de contrato. Casamento de contrato é eu compareço no serviço, fiz o meu serviço, vou embora. Acabou. Pronto, fiz minha parte. Não tem mais nada para fazer. É contrato. Aliança, não. Aliança tem mais coisas. E essas coisas, muitas vezes, elas falam com pequenos detalhes, pequenas coisas que faz diferença. Faz muita diferença. Um novo vocabulário. Um contrato, digamos nós, ao invés de eu versus você. Eu quero, você não quer, mas é o que eu quero. Eu penso assim. Eu ajo assim. Sim, minha irmã, verdade, tem. Tem mulheres também. Tem mulheres também, minha irmã. Viu? Muitas vezes, gente, a gente tem que ter um cuidado, quando eu for estudar sobre o narcisismo, a gente tem que ter muito cuidado, porque o narcisista, ele ou ela entra dentro de um padrão, entra dentro de um padrão, entendeu? A maioria dos pais eram assim, minha irmã, a maioria dos pais eram desse jeito, tá? A maioria. Então vamos lá, ó. O narcisista, ele entra dentro de um, ele precisa preencher uns requisitos, tá? Então eu preciso entender se ele é um narcisista, ele é um narcisista,
não deixa de ser um transtorno, não deixa de ser um trauma que está aqui, não deixa de ser, tá? Mas é algo muito mais profundo, muito mais difícil de lidar, tá? Ou, de repente, não é um narcisista, pode ser uma cultura de família bem enraizada, bem enraizada. E machista. Bom, o Brasil, ele vem de uma cultura, entendeu? Ele vem de uma cultura. Ó, gente, eu já falei e falo de novo, eu me ponho à disposição para conversar sobre esse assunto, pessoalmente, tá bom? Eu me ponho à disposição a gente estudar isso. Eu me ponho à disposição, tá? Já falei, já, ó, 8 horas da manhã, 8 horas da manhã até as 9, das 7 às 9 eu estou mais tranquilo, da 1 às 2 também estou tranquilo no horário de almoço, e das 6 às 7 também eu posso reservar um horário e não vou cobrar nada, não vou cobrar nada, tá? Me disponho a conversar, a investigar com você, a investigar com você, entendeu? E realmente descobrir, é um narcisista mesmo? Tá. Ou vem de uma família machista? Ou é um trauma? É alguém que passou muita falta, passou muito problema, foi muito machucado pelos pais, e trouxe essa característica. Então, precisamos analisar, tá? Eu, como neuroterapeuta, eu não julgo, eu não determino algo sem uma análise, tá? Sem realmente eu estudar, eu analisar, eu não vou me basear nisso. Vou pesquisar, eu vou fazer um mapa, eu vou estudar, eu vou, para me tomar a minha direção. Tá bom? Vamos continuar aqui, ó. Sim, Manqueda, é isso mesmo, sempre tem uma história. É por isso que eu optei por família, tá? Terapia sistemática de família. Sistemática é sistema, um sistema cultural, um sistema de criação, um sistema de cultura que envolveu aquela criança e formou ela. E que muitas vezes vai levar ela a ter reações inconscientes, que foram normalizadas, até questões de coisas que machucaram ela, que feriram ela, mas fizeram tantas vezes que aquilo ficou imprimido. Olha o medo, imprimiu, normalizou, e ela faz, até inconsciente. E boa parte dessas pessoas se ferem e se machucam. Tá? Não, ninguém quer ser ruim. Não, o ser humano não foi criado para ser ruim. É quem machuca, machuca. Quem fere, fere. E você vai pôr o dedo na ferida, o dedo na ferida, o dedo na ferida, o dedo na ferida. Chega uma hora. O dedo aqui que eu falo são gatilhos. Tá bom? São gatilhos. Quando a mente se sente segura, o coração volta a se abrir. O coração aqui é mente, tá? Então, assim, ó. Quando a mente, sistema límbico, ele se sente seguro, ele se desativa. E quem que aciona? Córtex pré-frontal. Você consegue dialogar, consegue conversar com a pessoa. Você consegue ter um relacionamento, uma comunicação. Mas e quando isso não acontecer, não adianta você andar em cima disso. Aqui nós temos o cérebro. Cada linha dessa que você está vendo aí, ele significa irmã, se eu falar que não tem, eu estou errado, né? Tem Hitler, Mussolini e outros, né, minha irmã? Entendeu? Mas se você estudar essas mentes aí você vai ver que são pessoas, né, psicóticos, narcisistas, chega nem perto. Nem perto. Nem perto.
Olha, gente, estava estudando dentro da terapia sistemática, e com base na neurociência, juntando os dois para estudar, sobre a questão de filho, a questão de violência. Violência. Vamos lá que vamos falar de quinta geração até a primeira geração, que é hoje. Tá bom? Então, quinta para hoje. Tá bom? Vamos lá, ó. Essa eu vou te explicar para você, ó. Na quinta geração, o avô, filho, neto, filho, avô, bisavô, tataravô. O tataravô foi um homem muito violento. Ele pegou a esposa dele no laço, era uma índia. Aconteceu isso no Brasil muito. Tá? Muito isso no Brasil, muito. Pegou ela no laço. Ele pegou ela no laço, e o que você pega no laço? Animal. Como é que você vai domar o animal? Batendo. A dor. Eu já treinei cavalos, eu posso fazer isso para você. Tá? Então, com a dor. Aí, esse bisavô já era violento. E ele era violento, machista, de uma época que o homem podia tudo, podia fazer tudo, e ele trata a minha bisavó com violência. Ok? Aí, os filhos nascem. Nasceu aqui o neto, filho, avô, bisavô. Meu bisavô nasce. E presencia aquilo. Vivencia. E como o aprendizado dele é na base do neurônios espelho, ele vai aprender que precisa usar a violência. O meio de comunicação dele é violência. E esse aqui usaram a violência nível 5. Agora, esse vai usar a violência nível 6. Vai ser pior um pouco. Aí passou agora aqui pro avô. Vai ser violento também. Porque ele herdou isso. Quando chega no filho, vai ser violento. Quando chega no neto, vai ser violento. O problema é que vai aumentando. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esse é o detalhe. Isso vai sempre intensificando. A dor, o medo, a dor vai sempre intensificando, sempre intensificando. Aí esse menino aqui tem um cachorrinho de pelúcia. Aí você chega no quarto, ele rasgou o cachorrinho inteiro. Inteirinho. Ah, porque é doente mental, retardado. Não. Ele só está repetindo o comportamento. É a linguagem que ele aprendeu. Ele não tem culpa. É a linguagem que ele trouxe. Isso que vocês estão vendo aí, ó, caminhos neurais. Esses caminhos neurais são criados por repetição. Por isso que você, para aprender, você tem que ler, reler, fazer, para criar caminhos neurais e você e eu mudarmos. Se isso não acontecer, a gente não muda, não cria novos caminhos. Porque os velhos caminhos não são destruídos, não são apagados. Isso não acontece. Quem fala isso não está falando de ciência. Então, para isso, ficam lá. O cérebro só vai mudar, aprender a mudar agora para outro caminho. De tanto eu persistir querendo desse outro caminho. Alguém tem que romper. Alguém tem que dizer o seguinte, vamos mudar? E aí, dentro da neurociência, sabe qual a palavra que ela usa para falar de criação de novos caminhos neurais? Metanoia. Onde será que tem essa palavra? Quem que acerta? Onde tem essa palavra? O que ela significa? Mudança de direção, mudança de caminho. A neurociência usa essa palavra, metanoia. Arrependimento. A neurociência explica essa palavra como se assim, ó, eu estou voltado para um lado e agora eu mudo e me viro para outro lado, me viro para outra direção. Caminhos neurais, vocês estão vendo aí na foto. Isso aí, mas conversão. Ué. Olha aí a neurociência usando uma palavra da Bayer.
Da Bíblia. Olha aí. Ciência não veio para destruir a palavra, não. Ela veio para confirmar a palavra. Ela veio para confirmar. Aí nós temos o quê? Olha aí, ó. Aqui, eu esqueci de mudar a palavra CPF para PFC. Então, esse PFC significa pré-frontal córtex. É a tradução do inglês, tá bom? Mas aqui no Brasil a gente usa CPF, córtex pré-frontal. É a função de tomada de decisão. Empatia, controle emocional, respostas maduras. Tá? No casamento, no contrato é sequestrado pela amigdala. Na aliança funciona plenamente. Tá? Por quê? Porque na aliança não tem o peso. Não tem o peso que eu tenho que fazer. Não tem o peso, não tem que suprir a expectativa do outro. Gente, olha, eu vou dizer para vocês, é sério. Se vocês lerem a apostila, tá colocando as duas, né, junto, né? Vocês lerem a apostila da aliança, do casamento, vocês vão falar assim, nossa, meu marido tá aqui, ó. É meu marido. É ele. Entendeu? O personagem aqui é ele. Porque eu ponho casos mesmo, de verdade mesmo, tá? Só crio nomes, entendeu? Eu não uso o nome da pessoa, mas os casos são reais, então, ali. Tá bom? Os casos são reais. Então, eu vou te contar uma novidade, tá? Você vai ver que o neuroterapeuta do livro, a apostila chama Carlos, que é a tradução do meu nome para português. É Carlos. E meu sobrenome Santos, tá? Vamos lá, ó. Do outro lado, eu tenho a amigdala, que é o alarme do cérebro. O centro do medo, da ameaça, reação de luta, fuga, congelamento. Então, imagina assim, ó, imagina um marido que foi criado com medo. Imagina um marido que foi criado com medo, uma esposa que foi criada com medo. Medo o tempo todo. Medo de apanhar, medo de ouvir grito, medo de perder o brinquedo que gosta, medo do irmão pegar o brinquedo que ele gosta e quebrar, porque já quebrou uma vez. Ele tem medo. Então, ele cresce vivendo no medo. Aí, esse homem cresce. O que acontece com ele? Fala para mim. Qualquer coisa que acontecer, que a amigdala dele entender que ele está com possibilidade de cometer a mesma coisa que aconteceu com ele quando ele era criança, ela vai se armar. E se ele for um homem mais forte que a mulher, ele pode partir para a defesa, não só verbal. E vai ser inconsciente. Vai ser inconsciente. Por isso, que principalmente nos Estados Unidos, dependendo do grau da pessoa, do crime que ela comete, ela passa por médicos, especialistas mesmo do cérebro, para provar que ela é sã. Se ela tiver algum problema, ela não vai para a prisão. Não vai. Eles entendem isso. Eles entendem isso. Não estão errado, não. Estão certo. Eles entendem. Entendeu? Mas fala para mim, mas eu não concordo. Ela está uma novidade para os Estados Unidos, é um dos países que mais fecha a prisão. Também é um dos países que tem mais penas mais duras, né? São eles também. Por quê? Porque eles trabalham em cima do medo. Eles sabem que a pessoa tem medo, ela não vai fazer, porque ela sabe que a punição é rígida. Mas voltamos aqui. Córtex cingulado anterior. Dor social. Rejeição. O problema é que o córtex cingulado anterior, ele não vê como a gente vê. Por isso que eu vou dizer, como neurocientista, eu não vejo como as pessoas veem, eu não ouço como as pessoas vejam. Eu tento mais ou menos entender o cérebro dela. Entendeu? Porque
essa parte do cérebro dela, ele vai vincular a dor social à rejeição. Ou seja, para ele, uma ação que ele entende que a pessoa está sendo rejeitada, é a mesma coisa se eu tivesse pegado um martelo e com toda a minha força no seu pé. A dor é a mesma. E ele vai reagir. Ele vai reagir. Então, se eu fico o tempo todo com medo da minha esposa ir embora, o tempo todo com medo do meu marido ir embora, de me rejeitar, o que acontece? Eu vou reagir àquela dor. Eu vou reagir a ela. Vocês entendem o que eu estou falando? Eu vou reagir. E o legal da neurociência é isso. É que você passa a olhar para a pessoa não aceitando o erro dela, mas você passa a entender ela como um ser humano complicada que é. Cheio de detalhes que é. Hipocampo. Aí entramos numa área agora séria. Armazena memória emocional e contexto. Tá bom? Não vou entrar nesse detalhe de memória emocional e contexto, nossa hora aqui vai longe. Mas no casamento de contrato, ela registra traumas, brigas passadas. Ela vai registrar isso. E vai agir automaticamente em cima disso. Ela vai ativar a amígdala, sistema límbico, ela vai ativar ele, e ele vai reagir. Fuga, congelamento, ou sobrevivência, vai lutar. Um fala, o outro fala. Um fala, não fala. Um grita, grita mais alto. Um grita, outro grita mais alto. Grita mais alto. No contrato, ela vai guardar só experiências negativas. Pode chegar para uma esposa e perguntar assim para ela assim, ó, eu fiz isso. O que você lembra de coisas boas do seu marido? Nada. Você lembra de um momento bom? Não. Você lembra? Não tive. Teve sim. Você lembra do momento que casou, foi feliz, lua de mel foi muito boa. Quando o primeiro filho nasceu também, deve fizeram uma festa, momento de aniversário, principalmente antes do filho chegar. Tiveram muitos momentos, mas por que não lembra? Porque o que está registrado no hipocampo é só dor, só as brigas, discussões. Não tem registro de coisas boas. Tem registro de coisas boas só na aliança. Porque a base do registro de coisas boas é o quê? Oxitocina, neurônios do amor. Aí vai registrar coisas boas. Aí ele vai trabalhar bem. Ao contrário, não vai. O sistema de contrato, ele faz isso. O sistema de contrato, ele age desta forma. E para finalizar, você está vendo o cérebro aí agora, dividido em duas partes, azul e vermelho. E realmente, o cérebro está cheio de cortisol, hormônio do estresse, de defesa, da tensão, luta, fuga, insegurança, defesa, foco negativo, medo. Está desse jeito. 24 horas dessa forma. 24 horas dessa forma. 24 horas armado para se defender, para fugir ou para congelar. 24 horas. O casamento de contrato, ele faz isso. Ele gera isso. Por outro lado, um cérebro inundado por oxitocina, ele relaxa, ele acalma, se sente seguro, confiante, tem empatia, entende a dor do outro, entende o outro, compreende o outro, por isso gera vínculo. Existe vínculo. Ok? Vou abrir para as perguntas. Podem perguntar o que vocês quiserem. Pode colocar a pergunta de novo aí, Maqueda.
Coloque a pergunta sua novamente e nós vamos falar um pouquinho em cima dela agora, tá bom? Vamos aprofundar nas suas perguntas. E eu sabia que essa aula seria uma aula que ia gerar muita pergunta. Pode perguntar, gente. Pode abrir o microfone, põe a mãozinha aí, abre o microfone, faz a pergunta. Não preocupa, não. Não tem medo de errar. Aqui não tem quem está errado, não. Viu? Vai que nem eu, assim, ó, aperta aí, ó, vai aparecer a mãozinha lá, ó. Tá vendo, ó? Você aperta, pronto, ó. Põe a pergunta de volta, Maqueda, para mim responder ela. Deixa eu achar para eu terminar. Não, peraí, deixa eu achar aqui. Ok, aqui, ó. O medo é mais marcante porque ele nos trava. Peraí, eu vou queimar a munição. Para mim só uma fala, tá bom? Para mim só. O medo é muito mais marcante porque ele nos trava. Na verdade, irmã, o medo, ele tem uma coisa interessante, o medo, tá? O medo, ele nos trava, sim. Mas a questão do medo é porque ele é repetitivo. Ele é repetitivo. Repete muito. A gente tem muitas situações na nossa vida que nos leva a ter medo, insegurança, incerteza. O que é insegurança, incerteza? É medo. Eu sou inseguro por quê? Porque eu tenho medo de dar algo errado. Eu tenho incerteza do amor dele por quê? Porque eu tenho medo de não estar fazendo as coisas certas. Eu tenho medo dele chegar do serviço e não gostar do que eu fiz. Medo. Entendeu? Medo. O que é o divórcio? Em muitos casos, o divórcio nada mais é que fuga. O estado do medo está tão intenso que o cérebro começa a entender que a única forma de fuga é o divórcio. É o divórcio. Aí é fuga. O problema é que a gente... O problema é que o medo, ele tem uma característica muito grande, o medo. Ele normaliza as coisas. E quando ele normaliza, o que ele faz? Ele cria justificação correta. Seu cérebro passa a criar justificativas para a sua fuga se é algo que você importa que você vai contar uma prova. Ele começa a criar justificativa para o erro. Entendeu? Normaliza. Esse é o problema. E ele vai batendo, vai batendo. A gente vive, olha, vocês não têm ideia como a gente vive exposto ao medo. Vocês não têm ideia. 24 horas. Eu fiz um estudo, olha a seriedade. A Marcela vai falar já, tá? Deixa eu falar. Fiz um estudo sobre como a depressão e a ansiedade aumentaram depois da Covid. E eu fui estudar o porquê que isso aumentou. Vou estudar, tá bom? Estudos científicos, feitos por faculdade. Por quê? Porque o ser humano tem exposto a várias situações que trouxeram medo. Medo de pegar e morrer, de pegar e ter alguma coisa. Medo de transmitir para alguém da família. Tá? E outros medos nós não podemos listar mais aqui ainda. Então, a exposição ao medo constante, ele traz problemas seríssimos. Mas, Marisol, irmã, pode falar. Irmão, eu tive um casamento que eu tinha medo do meu marido. Você tinha medo dele? Tinha muito medo dele. Quando ele chegava para punha a chave na porta para entrar, eu tremia todinha. É,
Tremer é um sinal de medo. E ele era muito boca assim, pesada, sabe? Sei. E ele falava coisas que doía muito. Praticamente tudo que ele fazia, ele cobrava. Eu jogava na cara aquilo que tinha feito. E eu ficava deprimida. Então Um eu tinha casamento de medo contrato, né, irmã? de contrato. Casamento de contrato, você viu casamento de contrato. É triste, mas é verdade. É um casamento de contrato, Eu vivi né? 30 Onde a anos visão dele nessa era contrato e era um ajudando, me machucou muito com certas né? palavras, No Rio de Janeiro. certas... Certo, né? Gente, E vamos ele, terminar aqui. Hoje é tarde, ele mas olha só. Amanhã eu vou conversar com tá bom? Amanhã, 2 horas da tarde, nós temos marcado para a gente conversar nós dois. Tá bom? tá bom. A irmã Marisol é minha paciente, viu? Ela é minha paciente, né, irmã? Ela é minha paciente, ela. É, E amanhã a gente está marcado, 2 horas da tarde, tá, meu irmão? A gente vai conversar um pouquinho, tá duas, bom? 2 horas, Tá bom? Domingo. Oi? 2 horas da tarde? 2 horas da tarde, vamos tá marcado, tá? Tá bom. Tá bom? Minhas irmãs, meu irmão, obrigado pela pessoa que está aqui comigo, tá? Deus abençoe vocês, tá bom? E vamos apertar aí, próxima aula, estarmos aqui novamente para a gente conversar, tá joia? Gostaria de passar muita coisa com vocês. Boa noite, Miguel. Boa noite, Liseu. Obrigado, Liseu. Agradeço, tá? E eu falei já, tá bom? Olha, eu tenho um horário aí que eu posso conversar com vocês sobre a questão do medo, tá? É muito importante, porque muitas até doenças estão relacionadas com doenças psicossomáticas. Boa noite. Deus abençoe todos vocês. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.